Oi, pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar, e hoje o meu convidado é o professor Fred Alvim. Fred é formado em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Administração pela Faculdade Machado Sobrinho. Ele é doutorando em Psicologia na linha de Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fred é professor universitário e pintor de aquarelas. É sobre essa paixão pela arte que vamos conversar a partir de agora. Fred, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Ô Fred, eu sei que a sua paixão pela pintura, ela tem a influência de sua avó materna. Quais referências que você pegou para trazer o seu trabalho de pintura? Acompanhando, vendo ela ali imersa nas pinturas, né, era um momento de meditação dela, de fato se desligar do mundo e projetar ali as imagens. E uma coisa que era muito bonita de observar nas pinturas dela é que ela é portuguesa, né? E ela veio para o Brasil e a saudade dela da terra natal era transmitida, né, nas pinturas. Ela gostava de retratar as paisagens de Portugal. No ano de 2006, né, ela desencarnou, né, foi para o plano espiritual e eu fiquei com essa saudade muito forte. Especificamente no ano de 2011, que foi um momento que eu estava muito sozinho, né, começando meu mestrado, morando em outra cidade, né, fazendo ponte lá na cidade onde eu fiz o mestrado em São João del Rei, aqui Juiz de Fora. Mas essa condição de estar imerso ali nos estudos foi um momento que eu também revivi aquela paixão que eu tinha ao admirá-la e também fazendo as minhas primeiras telas. E aí no ano seguinte, 2012, eu tive minha primeira exposição, né, que foi uma maneira de homenagear a minha avó, logicamente, e de representar essa saudade que ela deixa até hoje, né? Você falou da sua primeira exposição, que é Cores Coringas, em 2012, há 8 anos, e você, Fred, você é daltônico, explicando para as pessoas de casa que o daltonismo é um distúrbio que interfere na percepção das cores. Eu sei que os tubos das suas tintas, que você usa para produzir os seus quadros, eles são etiquetados com as cores para facilitar o seu trabalho. A sua primeira exposição, Cores Coringas, você até disse que as cores estavam a seu favor. Como este problema do daltonismo, Fred, ele se tornou um aliado na produção dos seus quadros? Mas isso não é uma condição que me incomoda. As pessoas ficam muito com essa preocupação. Não vou falar do daltonismo do Fred, porque isso gera uma certa angústia. Não gera angústia, né? Mas não deixa de ser um desafio, e o meu apelo por essa condição de eu quero pintar, não só para matar a saudade, para representar a saudade da minha avó, mas também para representar uma possível superação. Se eu tenho uma certa limitação para identificar as cores, eu consigo vencê-la aí nessa projeção, né? E consigo manter uma representação de como elas realmente são, né? Não como eu as enxergo, mas como eu sei que elas são representadas aí no mundo. As Matriarcas, lá na Cafeteria Carruê, uma exposição que eu fui antes do carnaval, quando foi a estreia, no dia 15 de fevereiro, antes disso tudo estar acontecendo aqui no Brasil, antes de a pandemia ter chegado ao nosso país, eu fui a essa exposição, os quadros estavam expostos lá, e as matriarcas, elas retratam o poder das mulheres e a superação do feminino. Você retratou santas, mães, sacerdotisas, professoras, deusas, heroínas. Por que as matriarcas e como você vê a mulher nos dias de hoje? Bom, eu gosto da temática, né? Eu não posso me colocar aí como um homem feminista, né? Porque isso seria um tanto contraditório, né?
Eu já passei por uma situação de ir para um congresso, apresentar uma pesquisa que eu fiz sobre a identidade da mulher no mercado de trabalho, e nessa apresentação entraram algumas feministas, né, para me levantar exatamente esse questionamento. Mas você, na condição de homem, como que você se vê no lugar do feminino? Você acha que você pode representar o feminino, né? Então, de forma alguma, eu tenho essa pretensão, né, de entrar no feminino. Não é isso. Mas eu tenho, sim, grande admiração, né, pela minha avó, pela minha mãe, né, pelas amigas que eu tenho muito próximas a mim, pelas mulheres que constantemente são projetadas aí como referências, né? E como você destacou nessa própria pergunta, nessa exposição, eu quis projetar mães, professoras, santas, sacerdotisas, deusas, ou seja, exatamente aquelas referências de nós, homens, nos nossos momentos de maior fragilidade, né? A gente sabe que a gente vai ter sempre alguém, prioritariamente do gênero feminino, né, que vai aqui nos dar o devido suporte, que vai nos dar o devido apoio. Não sou o único privilegiado que tem essa perspectiva, né? Quantos de nós temos esse devido acolhimento? E eu, particularmente, vejo a mulher desta forma. A mulher, ela, ao mesmo tempo, é aquela que precisa ser a referência do afeto nas suas casas, né, nas suas residências, na estruturação das suas famílias, né, na criação dos seus filhos, na representação, na interação com as suas irmãs, com os seus irmãos, enfim, qualquer que seja o contexto familiar. E a mulher, né, pegando na nossa bibliografia, na minha área que eu gosto, que é a psicologia do trabalho, né, desde a década de 80, ela vem lutando cada vez mais para ocupar o seu lugar no mercado de trabalho, e hoje, se a gente parar para analisar, elas estão muito mais influentes e muito mais fortes do que os homens, né? Então, essa dicotomia de ser o afeto, né, no espaço íntimo, no espaço doméstico, no espaço familiar, no espaço da vida pessoal, e ser referência de força, né, no campo profissional, é uma coisa que eu admiro muito. Então, eu gosto de explorar isso como uma temática, né? E nessa dicotomia, eu não perco o foco de que no intermédio, as mulheres são referência, porque constantemente a gente aprende a reavaliar as nossas próprias emoções, a termos força e coragem para demonstrarmos também a nossa necessidade de acolhimento, né? A nossa necessidade de olharmos com razão as nossas emoções. Isso é o que eu identifico nas mulheres, essa força, né, para consolidar isso. Olha, você tem sentimentos, sim, e você pode saber lidar com eles, né? Uma fraqueza. Então eu tenho essa admiração, sabe? Por isso que eu vejo o feminino. Ô Fred, geralmente os quadros, as pinturas, elas sempre trazem alguma provocação. As matriarcas trazem essa programação de mostrar, você retratou isso através das suas telas. Começa a pesquisar as provocações de alguns pintores. Eu me lembro aqui do Edward Hopper, que retratou bem a solidão nas imagens que ele criou, o Cândido Portinari, no quadro Os Retirantes, ele retratando bem o êxodo rural naquele quadro. E que tipo de provocação você quer fazer para as pessoas quando você monta uma exposição? O que você pensa em passar para as pessoas quando você escolhe, eu quero falar sobre isso? E geralmente a pintura ela deixa uma provocação implícita. Qual que é o seu objetivo? Bom, eu sou psicólogo, né, Guilherme? Então eu valorizo muito as emoções, os sentimentos, né? Como eu acabei de falar, o que eu mais admiro no feminino, né? Eu acho que a condição de ser artista, eu não sou artista por profissão, né? Eu sou artista por paixão. Eu acho que a condição de um artista é exatamente isso, de poder materializar, de alguma forma, as suas emoções, né? Eu acho isso fantástico, isso realmente me encanta muito. Então, nas minhas exposições, como, por exemplo, a primeira, né, Cores Coringas, eu quis retratar a diversidade de cores no meio da solidão, né?
E aí eram sempre coringas isolados, sozinhos, né, nos quadros, né, e ali muitas cores, ou o branco para representar todas as cores ali por trás do branco. A minha segunda maior exposição... Não, você falou dos coringas, eu vi essa exposição, assim, pelo menos a leitura que eu fiz, tem algo místico ali nos coringas. Sim, algo que lembra o tarô. Sim. Os coringas eu consolidei, né? O coringa, que sempre foi a referência da figura mais inteligente, que, né, o bobo da corte, né, nas tradições das famílias reais, né, nas monarquias. O coringa do baralho, de jogar, que é uma carta-chave ali, né, estratégica. E o louco, né, que é a carta do tarô, que pela convivência com a minha avó, eu aprendi também o tarô, né, eu tenho admiração pela mitologia, pelas referências, pelos símbolos todos que existem ali no jogo de tarô. E a carta do louco, né, é uma das cartas que me encanta. E os historiadores do tarô dizem que o louco é exatamente o que ficou do coringa no nosso baralho de jogar. Existem aqueles que defendem que o nosso baralho de jogar hoje é uma parte que foi tirada do tarô, né? Então, eu acho interessante essa jogada do coringa ter ficado, né, virar o louco, aquele que fala tudo, que sabe como bem se projeta, né, e que a humanidade pode não estar pronta para ouvir as suas verdades, né? E também ainda faço uma alusão ao Arlequim, né, do movimento do teatro da comédia dell'arte. Também estudei teatro na minha adolescência e também adoro, né, essa figura também. Mas nessa exposição, né, eu tenho até aqui um quadro, posso mostrar? Do Cores Coringas? Por favor. Posso? Peraí, tá aqui. Eu deixei um monte de quadros separados aqui na mão. Alguns ainda são sobreviventes, né? Mas esse aqui é um das cores coringas, né? Então eu gosto dessa condição de representar muitas cores. Não sei se a iluminação está dificultando para projetar. Tá dando para ver? Ótimo. Tranquilo? Maravilha, Fred. Então, essa condição de mostrar muitas cores, né, muita vida, né, e a figura está sozinha. Então eu explorei isso, né, quando eu fiz essa montagem dessa exposição Cores Coringas. E depois, né, veio a Fé Sem Faces, né? Esteve no Espaço Mascarenhas. Deixa eu emendar então a pergunta da Fé Sem Faces, que é uma exposição que esteve, né, no Espaço Mascarenhas em 2015. As imagens não tinham feições no rosto. Acho que a grande provocação estava aí, porque você deixava para nós que fôssemos à exposição imaginar, ficava ao nosso critério, ao olhar para aquela imagem e projetar o que viesse à nossa cabeça. A Fé Sem Faces, Fred, eu vou emendar duas perguntas e você responde aí para mim, por favor. Você é um homem de fé, e o que você levou? E o que você levou, se você for um homem de fé, o que você levou de uma possível fé para as telas? Bom, eu sou um homem de muita fé, muita fé. E eu, particularmente, né, eu vejo a religiosidade das pessoas como o que existe de mais íntimo em cada uma, né? Também dessa condição de, quando você está no momento de extrema fragilidade, naturalmente você vai recorrer exatamente à sua fé, né? É a hora que você não teme pedir ajuda, que você, nesse momento de extrema solidão, né, une suas mãos, pede para as forças superiores para te fazerem, no mínimo, compreender a dificuldade que você esteja passando. E mesmo as pessoas que se declaram ateu, né, ainda assim, elas têm alguma fé, porque elas acreditam em forças, influências, né, em destino. Cada um acredita em alguma coisa. Eu vejo que a fé, ela vai muito além da imposição de uma religiosidade, né? Ela vai exatamente nessa condição da intimidade. O instante em que eu preciso compreender as lógicas da minha vida e que eu preciso, de fato, né, de que algo superior possa ser capaz de me fazer entender. Então isso é muito íntimo, né?
E exatamente por ser uma condição de extrema intimidade, é uma condição que requer respeito. Então, falar de fé, eu acho que é uma condição que impõe, né, que você tenha respeito pela perspectiva do outro, né, pelo que é do outro e pela sua própria capacidade de estabelecer empatia. Porque o que você acredita pode não ser o que o outro também acredite, né? Mas da mesma maneira como você também tem o seu apego a alguma esperança, alguma fé, o outro também tem a sua maneira de exercitar essa fé, né? E isso foi um apelo que eu tive nessa exposição. Também estou aqui com um quadro, né, dessa exposição ainda. Pode mostrar? Mostra, claro, por favor. Esse aqui, curiosamente, é o favorito da minha mãe, né? A minha mãe é devota de Santo Expedito, né? Esse aqui foi um dos sobreviventes, porque os quadros não vão ficando mais comigo, né? Eu simplesmente vou perdendo os quadros. A cada exposição, ou eles vão para casa de pessoas que compram as telas, ou viram presentes, né? Eu adoro presentear com as minhas artes também, né? E quando eu montei essa exposição, A Fé Sem Faces, eu tive exatamente esse cuidado de, assim como os coringas não tinham rostos definidos, né, nas cores coringas, eu mantive isso também na Fé Sem Faces para demonstrar que não existe uma identidade para uma mesma santidade, para um mesmo símbolo, né? Porque vai de cada um, é íntimo. O que você acredita é seu, né? Então cada pessoa tem que ter a sua maneira de se projetar, né? Ter ali a sua própria perspectiva sobre o que esteja representado de uma maneira que seja um símbolo de fé. E coube ao público, que foi a sua exposição, fazer uma ressignificação da sua proposta através daquela exposição. E para a gente encerrar, Fred, sim, quarentena, desde março em casa, essa pandemia te inspirou a pintar, a preparar alguma coisa para depois que isso tudo passar? Sim, sim. Eu já tinha uma exposição programada para final de junho, né, no Café Excalibur, no Espaço Excalibur, e foi triste, né, ver as agendas fechando, mas é um espaço que eu tenho confiança de que, assim, que a gente poder retomar. Eu já não falo mais que a gente vai voltar a uma normalidade, eu vejo claramente que nós vamos ter uma nova referência, um novo padrão de normalidade que a gente ainda vai descobrir. Mas quando a gente entrar nesse novo contexto, quando isso tudo acabar, né, eu tenho sim já a projeção de realizar uma exposição lá no Excalibur, e a minha ideia é projetar o princípio de Eros, né? Nesse momento que a gente está vendo tanta ansiedade, tanta dor, tantas notícias aí nos chegando através das mídias que parece que está predominando o Thanatos, né? A destruição, a morte. Eu quero exatamente um caminho contrário. Eu quero resgatar a esperança, eu quero resgatar o sentido da vida. Então eu estou aí pintando a minha perspectiva do Deus Eros, o Deus do amor e o princípio da vida, né? Eu quero fechar essa temporada que todos nós estamos passando justamente consolidando essa exposição, que eu ainda não sei quando vai acontecer, mas já é uma promessa, né, para estrear assim que nós estivermos de volta às nossas convivências diretamente vividas. Eu gosto de pintar porque é um momento de introspecção, é um momento de intimidade comigo mesmo, né? E é um momento que eu sei que depois alguém vai ver e vai entender que existe muito sentimento. Maravilha. Ô Fred, eu sei que você tem uma hashtag em que estão disponíveis todos os seus trabalhos. Qual que é a hashtag? Deixa pra gente, por favor. No Instagram, né, a hashtag Aquarelas de Fred Alvim, tudo junto. E Alvim com L de Maria no final. Excelente. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Guilherme. Foi um prazer. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal.
O contato que o Fred disse aqui na entrevista, claro, estará escrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.